ela quer saber se tu entende, né, do que ela tá precisando. Faço aquilo que eu prego, né? O corpo foi feito para se movimentar, né? A gente vive de movimento, certo? A 24 horas é igual para todo mundo. E na verdade ela não é, né? Metas impossíveis, inalcançáveis, treinamento é igual dependente. Quanto mais eu aplico, mais eu tenho resultado. Fala galera, tudo bem? Mais uma edição do CoFoundCast. Sou Leonardo Colinho, dos sócios fundadores da CoFound, 11º episódio agora do nosso CoFoundCast da segunda temporada, né? Hoje eu estou aqui com uma pessoa que faz parte do meu cotidiano, né? Já vou apresentar brevemente aqui, mas é um cara que tem um currículo grande, então por isso que eu quero tentar ser o menos prolixo para ele tentar também conseguir se apresentar aqui bem para vocês e para falar de um tema que eu acho que é super legal e que, de certa forma, também está um pouco mistificado agora na internet, né? Começou com coaching lá atrás, agora ainda tem uma seara aí um pouco mística por trás, mas de místico não tem nada, gente. De forma prática, né? O Adriano que está aqui com a gente vai falar. Primeiro, obrigado, Adriano, por ter topado aí nosso papo. Ah, perfeito. Eu que agradeço, porque é sempre uma oportunidade da gente estar mostrando um pouco o nosso trabalho, a nossa vivência, e principalmente o que a gente faz dentro desse meio, né? E qual que é a importância disso, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar falando, né, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente está espalhando conhecimento, né? Dividindo conhecimento. Então, vou apresentar aqui o nosso convidado, vou pegar minha colinha aqui. O Adriano Anversi, né? Para quem já o conhece. O Adriano antes de qualquer coisa, ele é o cara que também está por trás aí do Léo na parte de nutrição, né, desportiva. Estou tentando aí seguir os passos, os aconselhamentos do Adriano, né? Mas o Adriano é um cara que tem formação aí, não só uma, duas graduações, mas tem 3 graduações. Ele não estava contente com uma, educação física, fez mais uma, depois fez mais nutrição, mais especialização. Um cara que tem um currículo aí gigantesco. É um cara que, além de tudo, é um empreendedor, né? Tem a sua clínica especializada e consegue aplicar aí a ciência prática, real, né? E principalmente a gestão do negócio, o empreendedorismo aí que é muito rico. O Adriano hoje vai falar muito sobre a performance esportiva, o quanto isso auxilia, né, no aspecto profissional, e é por isso que eu queria trazer ele para esse papo. E antes de eu embarcar na primeira pergunta, eu vou pedir para o Adriano se apresentar, porque eu fui muito resumidamente aqui. Conta para nós, Adriano, quem é o Adriano? Muito prazer, gente. Então, o meu nome é Adriano Versi, né? Eu me formei em 2012 em educação física, né? E na época a educação física ela era mais voltada para a área escolar, né? Então a gente teve aquela divisão. Aí eu tive que me especializar mais, fazer a educação física bacharelado, que seria para trabalhar com a parte esportiva, com a parte de treinamento, né? E logo em seguida fiz especialização em treinamento de força e condicionamento físico pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. E depois, né, depois eu já estava atuando como personal trainer, já trabalhei com um clube esportivo. Aí eu fui buscar novos áreas, né, talvez complementar essa minha graduação, essa minha vocação e me graduei em nutrição, né? E ali em diante, após isso, a gente tem cursos, né, várias maneiras da gente ir se qualificando ao longo do tempo, e isso a gente vem ao longo do tempo trabalhando e se qualificando na parte da nutrição e do treinamento. E o legal, assim, né? Eu sou cliente, antes de tudo, né, do Adriano, e paciente, mas não tem muita firula, né? Tem aquilo, é a vida real, é o que é, né? Quando eu Exato. cheguei lá, eu me lembro, o Adriano perguntou qual é o meu objetivo, né? Então isso já fez uma diferença danada, né? Porque é difícil, às vezes você chega, né? E aqui o fórum não é para falar sobre profissional, A, B, C, D, mas é difícil você chegar, principalmente quesito de saúde, né? Propriamente dito, e alguém perguntar qual é o teu objetivo. Muitas vezes o profissional ele já tem um método, ele já quer ali, não, é isso aqui e tal. E isso foi um grande diferencial. Assim, poxa, é verdade, né? Ele me perguntou qual o meu objetivo. E às vezes pode ser que o meu objetivo não esteja alinhado com a prática, com a didática, enfim, com a forma dele abordar. Mas o negócio fica muito mais leve, muito mais assertivo quando a gente tem essa clareza, né? O objetivo é esse aqui, cara, vamos para isso aqui, né, Adriano? Isso mesmo. Legal. Eu vou te fazer já a primeira pergunta, para desmistificar esse negócio, né? Hoje, dentro da tua formação, né, dentro do teu âmbito profissional, e esses anos todos que tu já atua, efetivamente, tu considera que tem uma correlação real entre performance, aquela performance esportiva, com a performance profissional propriamente dito,
Ou isso é narrativa bonita pro Instagram e pro TikTok? Assim, não existe uma correlação totalmente direta, né? Não quer dizer que a pessoa vai fazer uma maratona, né? E ela vai ser um excelente eh, empresário, né? Um excelente executivo, né? Mas as habilidades, elas são transferíveis, né? Então, a gente tem, dentro da performance esportiva, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de planejamento, nós precisamos também eh, ter toda essa parte de gestão, né, de tempo, gestão de energia. A gente precisa aprender com os fracassos, né, que não é sempre só vitória, Frustração, né? com a frustração. Então, quando a gente pega a performance de treinamento, performance esportiva, né, desde o atleta amador ou profissional, né, envolve tudo isso, né, que quando a gente vai olhar para o meio empresarial, né, para as empresas, para as pessoas como Organismo, executivos, né? exato, a gente precisa disso para o nosso dia a dia, para a nossa empresa, né? Então a gente precisa ter gestão de tempo, gestão de energia, né? A gente tem que entender que as coisas, elas precisam de um planejamento de curto, médio e longo prazo, né? E assim como é o treinamento. Se a gente pegar o treinamento esportivo, quando a gente vai trabalhar com esporte mesmo, né? A gente tem um termo que a gente fala de periodização esportiva, que é a periodização de treinamento, que a gente divide aquele ano, aquele período de treinamento em blocos mais importantes, menos importantes, que a gente vai desenvolvendo diferentes capacidades, né? E numa empresa, quando a gente vai correlacionar isso, faz muito sentido também, né? Porque às vezes a empresa num período que ela precisa de mais de uma coisa, depois de outra, depois e assim vai indo, né? Você falou de rotina, né? De exemplo. Isso. Pô, eu concordo muito, né? Aquela máxima, né? Não dá para ser o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Você tem que ser o exemplo também que arrasta, né? E aí, pegando o teu histórico ali, que tu, além de tudo, né, não contente com o empreendedorismo, tá? Tu também é atleta, né? Isso. E aí eu quero a tua opinião sincera aí, né? O quanto você também, como atleta, isso te ajuda no dia a dia, a conseguir também levar com exemplos reais, com a tua prática Uhum. de também de atleta, a te conectar com o teu paciente, te conectar ali com quem que você está conversando, porque eu me lembrei quando você falou da frustração, abrindo aqui o jogo para vocês, não tem nada de LGPD aqui, né? Eu estou falando isso. A última minha ida foi uma frustração para mim, né? Mas é um problema meu, né? O Adriano passou lá o que precisava ser feito e tal, mas era uma coisa consciente, né? Sim. Vinha de uma lesão, então eu já estava esperando. Mas saber lidar com essa frustração, né, é muito importante. E aí, queria que você comentasse um pouquinho dessa tua vivência prática também como atleta, Aham. o quanto isso faz É, diferença. assim faz, eu acho que para quem olha, né, para quem está ali te contratando, faz muita diferença porque a pessoa ela quer entender se, ela quer saber se tu entende, né, do que ela está precisando, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com modalidades de endurance, né, que fazem isso em 2023, né, eu pensei, eu não corria, né? Eu Uhum. trabalhei muito com esporte, mas lá na casa dos 20 anos, 22 anos, e depois eu migrei muito para musculação. E a musculação é um método de treinamento, né? Treinamento de força, não tem muito segredo, né? E depois disso eu esqueci. E daí eu comecei a trabalhar com a corrida, com o triatlo, né? E aí eu pensei, nossa, eu tenho, para eu entender o que eu vou passar, o que meu aluno, né, Porque meu são coisas paciente, distintas, né? O cara fazer academia e ser atleta, né? muito, muito. São capacidades totalmente diferentes. Então eu precisava entender daquilo. Para eu entender daquilo, na prática, eu precisava executar, né? Então, tanto que depois de 2 anos, eu, além da corrida, que hoje eu fiz, que nem você comentou ali, eu tenho 5 meia maratonas nos últimos 1 ano e meio, né? Eu também estou no triatlo, estou fazendo natação, estou fazendo ciclismo, né? Além da musculação. E quando a gente entende na prática, o que é a gente entende o que o paciente precisa. Né? A gente consegue entender a gestão de tempo, o esforço, como é difícil conciliar o treinamento físico com a atividade laboral, como o trabalho, né? Tem E voz de fala para isso, a né? gente começa a ter autoridade, né? Falar, não, eu sei o que eu tô falando, eu sei, eu faço isso também, eu vivo. E é difícil, né? Exatamente. E isso ainda que eu sou atleta amador, bem amador dentro das modalidades que eu venho praticando, né? E normalmente chega pra gente pessoas muito mais bem capacitadas, Uhum. tá? Atletas que competiram Ironman, não só uma vez, mas várias vezes, atletas maratonistas, né? Então, com um pouco que eu já estou sendo aplicado dentro do treinamento físico, né, esportivo, eu já consigo trazer experiência, né? Porque daí eu consigo alinhar a experiência que eu tenho na prática com
o meu autoconhecimento teórico, aquilo que eu aprendi na faculdade, com os anos de estudo, né? E até mesmo nos últimos 2 semanas teve o Ironman Brasil, né? Que é em Florianópolis, e é o terceiro ano que eu tô indo no Ironman acompanhar atletas, né? E para quem não sabe, o Ironman é uma modalidade, uma prova que ela complementa 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta, de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Ou seja, a pessoa nada, ela pedala Uhum. por 5, 6 horas, às vezes até um pouco mais, e ainda precisa correr uma maratona, né? Então, é uma modalidade muito difícil, a pessoa conseguir terminar aquilo já é uma conquista, e é uma quantidade de clientes que eu tenho muito, então eu preciso estar lá vivenciando, entendendo como funciona o evento, entendendo na prática como está sendo a gestão dos atletas naquele momento, porque são aquela semana que antecede aquela prova, ela é a mais importante, né? Não pode ter erro na Uma noite mal nutrição, dormida, atrapalha qualquer. tudo, Uhum. exatamente, tá? Então eu acredito que praticar o esporte que eu prego, né, é mais ou menos aquilo. Eu faço aquilo que eu prego, né? Boa, Acho esse que é o ponto. boa. E aí tem várias coisas que dá para fazer de analogia, por isso que eu gosto do Aham. esporte por conta disso, com a questão do profissional. E, obviamente, são duas coisas que precisam coexistir. Não tem como ser uma coisa ou outra, né? As duas coisas, elas coexistem. Como que tu olha essa interseção, tu chama de atleta híbrido, né, e tal, mas a gente olha hoje muito do ponto de vista profissional, da ambidestria profissional, né? Eu ter várias conhecimentos e conseguir lidar bem com diversas questões ali no meio profissional. Existe muita diferença nessas modalidades que você comentou, né? Pedal, Uhum. a natação, né? A Sim. corrida. E além dessas diferenças, tem que ter muito preparo para você conseguir coexistir com essas três modalidades no mesmo circuito? Estou perguntando isso Sim. de mente Uhum. aberta porque nunca Aham. fiz, tá? Assim, As vamos três juntas, né? vamos falar do que eu estou fazendo, que é o triatlo, né, que é correr, nadar e pedalar, Pedalar. de maneira bem amadora ainda, né. Então, o que que o triatlo ele já é uma modalidade esportiva que combina os 3 esportes, né. Então, quando a pessoa ela vai se preparar para essa modalidade, ela tem que pedalar, né, ela tem que conseguir correr e ela tem que nadar. Em cada modalidade, ela exige uma valência física, né, um gesto motor, principalmente gesto motor diferentes, porque são coisas diferentes. Tem capacidades que elas coexistem entre elas, né? Capacidade cardiorrespiratória, força, potência, tá? Mas aí eu tenho a questão da especificidade de cada modalidade, né? Então, nadar, natação, tem que aprender o gesto motor, tem que treinar técnica. Então, quanto mais técnica tu tem, mais performance tu melhora. Assim mesmo para as outras modalidades esportivas, né? Então, você fazer a gestão daquilo que você precisa mais naquele momento, né? Eu estou correndo bem, eu estou pedalando, o que que eu preciso mais? Eu estou nadando mais ou menos. Então, para eu conseguir evoluir um pouco mais no esporte triatlo, eu preciso, às vezes, reduzir o volume da corrida, reduzir o volume da natação, do ciclismo, talvez para incluir mais horas de natação na semana. Então, o Uhum. que a gente vai fazendo é essa gestão de tempo, gestão de performance e assim por diante. Uma coisa que eu aprendi contigo isso, né? Essa coisa da biomecânica, né? A gente fala bastante disso e tal. Eu tenho um corpo um pouquinho Sim. desproporcional ali. E aí, dentro do ambiente profissional, a gente fala muito do autoconhecimento. Pô, a gente tem que se. Sun Tzu, a arte da guerra, já fala, né? Quem não conhece a si mesmo e não conhece seu inimigo vai perder todas as batalhas. Então, a gente tem que, antes de qualquer coisa, se conhecer. Como que tu enxerga essa questão, que aí a gente já está indo para um âmbito mais educacional, né? E a Aham. tua, como que tu enxerga essa questão educacional, né, seja da biomecânica, do autoconhecimento, também do próprio corpo, né? Como que tu enxerga atualmente isso e qual a tua visão em relação ao teu papel e a tua responsabilidade em relação a isso para passar para o teu Uhum. atleta, paciente, seja lá o que for? Então, assim, quando a gente fala de educação física, né, a gente está falando de educação, né? Boa, boa. Então, Para não esquecer, né? Isso aí, né? é, então, quando a gente está falando de educação física, a gente está falando de desempenho esportivo, a gente está falando também de desenvolvimento motor. Então, as capacidades físicas, elas são desenvolvidas, né? E tem pessoas, né? Acho que eu sempre pergunto assim, tem uma pergunta que a gente faz, tá? Na infância, você praticava alguma modalidade? Você fazia alguma coisa, né? Porque hoje Não é à toa essa pergunta. é muito claro, a gente vê na prática a pessoa que ela tinha alguma familiaridade com algum esporte, né? Depois que ela vai treinar. E essa resposta
ela dá para perceber quando dá? Não, é perceptível, tá? Então, aquela criança, aquele adolescente que praticou mais esportes, né? Ele vai chegar na fase adulta e vai fazer alguma modalidade esportiva, ele vai desempenhar melhor, por causa do gesto motor, ele está um pouco mais aprimorado, o corpo lembra o que fazia, né? E daí, e contrário da pessoa que nunca fez nada. Aí ela precisa de mais tempo para se desenvolver, a gente precisa ter mais paciência, talvez ela precise de um meio diferente de ser educada, de ser ensinada, né? Através de vídeos, através de aulas particulares, talvez ela contratar um personal para ter alguém perto dela ensinando, né? Porque para não se desestimular também. Porque é uma aprendizagem, né? Então é muito comum hoje em dia a gente pegar pessoas com 40, 50, 60 anos iniciando uma prática esportiva, né, que seja a musculação, e com muita dificuldade de aprendizagem. Né? É bem comum. Então, as pessoas, ela chega na musculação, às vezes ela não consegue executar um movimento simples, né? E aí a, entra a maneira que você vai ensinar, que é diferente de pessoa para pessoa. Aí, aproveitando esse gancho, qual é, na tua percepção, e o que as metodologias, né, literaturas falam, em relação a qual é o início ideal? Né? Aí já fica a dica aí para papais, mamães, eu, futuro papai aí, né? Uhum. Então, qual que é a dica que tu dá em relação a isso? Então, assim, ó, o corpo foi feito para se movimentar, né? A gente vive de movimento, certo? E já está mais do que é fato que a atividade física, né? Ela faz bem para a saúde de maneira geral, né? Sem entrar no âmbito do desempenho esportivo ainda, né? Então, a criança, quanto antes ela iniciar a prática da atividade física, mais ela vai evoluir ao longo da vida, né? Desenvolvimento do corpo, desenvolvimento, a Motor. maturação, desenvolvimento e aprendizagem motora e assim por diante. Só que aí, quando ela é criança, ela não sabe, ela precisa de um direcionamento, Sim. né? E normalmente esse direcionamento, ele vem de casa, ela vem do pai e vem da mãe. Do exemplo, né? Exatamente. E então, além de você falar para o teu filho fazer, né? O exemplo que nem você falou, a prática arrasta, né? Aquilo que eu estou fazendo, né? Ele arrasta, né? Então é mais fácil o teu filho, né? Ele praticar alguma modalidade esportiva se o seu pai faz, se sua mãe faz, né? Ao invés de só falar, filho, você tem que fazer. Mas por que eu vou fazer isso se eu... Isso serve para telas, né, o uso de tela. Para tudo, né? Isso serve para questão da alimentação, né? Sim, Como é que eu vou total. cobrar que ele coma fruta se eu estou aqui abrindo a embalagem do biscoito? Isso é uma coisa que a gente conversa muito dentro do consultório, né? Porque também é muito comum a gente pegar pacientes de 30, 35 anos que não comem saladas, não comem legumes, não comem frutas, né? Aí você faz essa pergunta da infância também? Fazemos, sim. Na infância você fazia alguma coisa? Como era a tua alimentação? Normalmente se é um paciente que está com sobrepeso, a gente pergunta, mas na infância você sempre foi um adolescente gordinho, assim? Porque a gente precisa entender do passado, né? Se ele realmente aprendeu, sabe? Então, e isso influencia muito, de maneira geral, né? Então, e eu toco muito numa coisa assim, ó, agora você não tem filho, mas quando você quer ter filho, quando você tiver filho, você vai querer que seu filho coma e se alimente bem, né? Aí, obviamente, que as pessoas respondem que sim, e aí a gente vai trabalhando, que não deixa de ser uma parte comportamental e psicológica, né? São gatilhos que a gente vai puxando ali, né? Muito bom, muito bom. Aí eu vou ainda entrar nesse meandro aqui da educação, do esporte. Depois eu quero falar um pouquinho sobre nutrição contigo, aproveitar aí Aham. o teu tempo. Mas falando de hoje o mundo e o Brasil, ele sempre teve esse crédito negativo que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Uhum. Não é à toa que a gente carrega esse viés aí bem negativo. E aí, consequentemente, pessoas mais ansiosas, imediatistas, a gente às vezes emprega uma energia que às vezes ela não é positiva, às vezes ela é até demasiada em algumas questões, e a gente acaba até se lesionando, causando outros Sim. prejuízos que, se bem equilibrado, isso resolveria muita coisa. Como é que é a tua visão em relação à energia versus essa questão da gestão do tempo, propriamente dito? Uhum. Como que tu enxerga isso e como que tu trata isso também, Uhum. cada caso lá no consultório? Assim, uma coisa que falam muito, mas eu sempre falo, não é bem por aí, que sempre se criou um termo que todo mundo tem as 24 horas, né? A 24 horas é igual para todo mundo. Uhum. E na verdade ela não é, né? Porque cada pessoa tem seu ciclo, cada pessoa tem sua vida, o seu trabalho, a sua família, né? E o que acontece é que as pessoas, elas se cobram muito hoje,
né, em relação à internet, elas olham aquele sujeito, elas querem, às vezes, ter aquilo, né? Só que, às vezes, aquilo que ela não tem o tempo que aquela pessoa tem, ela não tem aquela gestão de tempo, ela não tem aquela organização, às vezes é uma pessoa com uma condição financeira muito melhor, né? Então, e isso acaba prejudicando as pessoas, né? Então, a gente precisa entender o que a pessoa consegue aplicar dentro de exercício físico, dentro da alimentação, dentro do que ela tem de disponibilidade de tempo, né? Porque ter tempo é uma coisa, ter energia é outra, né? Então, são esses pontos. É muito diferente uma pessoa que é um funcionário público que trabalha 6 horas por dia, não está mais fazendo faculdade, tem um dia inteiro pela frente. E outro sujeito que trabalha ali horário comercial, depois ainda tem que ir para a faculdade. O tempo é o mesmo, só que a gestão desse tempo ela está diferente para as duas pessoas, né? Então não adianta eu ter a mesma cobrança. Eu tenho que tanto que quando a gente vai planejar, fazer planejamento, a gente planeja de acordo com a rotina da pessoa e não o contrário, né? Legal. Então, quanto tempo tu tem disponível para treinar? É uma das perguntas que a gente faz, tá? Quantas vezes na semana você pretende treinar? Você vai conseguir treinar? Beleza, 3 vezes na semana. Tá, e quanto tempo para treinar nesses dias você tem? Porque uma coisa é a pessoa ter 2 horas, outra coisa é a pessoa ter 1 hora, né? Então, dentro da priorização e da gestão de treinamento, a gente vai encaixar dentro da rotina de cada pessoa, né? Então, não adianta uma pessoa chegar ali com um monte de dificuldade e eu criar mais dificuldade para ela ainda, né? Botando metas impossíveis, inalcançáveis, principalmente naquele período, né? E então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito quando a gente vai orientar, e senão a gente vai atrapalhar mais essa pessoa ainda. Eu Sim. sempre falo, eu estou aqui para resolver problemas e não para criar mais problemas, né? Eu estou aqui para facilitar a tua vida. E não ao contrário, eu preciso pegar esse tempo que você tem E disponível otimizar e da melhor maneira. otimizá-lo para você ter o resultado dentro das possibilidades. Porque E não. não vender também um conto de Exato. fadas, né? Se eu tenho 30 minutos para fazer isso aqui, cara, eu não vou virar um atleta Ex com trincado, né? Não tem como. exatamente. É assim, tem, só que você vai demorar mais, tá? Então, o que que acontece? A dose dentro do treinamento é dose dependente. Quanto mais eu aplico, mais eu tenho resultado, né? Uhum. E daí, logicamente, é respeitando recuperação, descanso, sono, alimentação. Mas dentro do treinamento, mais é mais e menos é menos. Uhum. Agora tem que saber se aquele mais é aplicável dentro da rotina de cada pessoa, certo? Boa, deixa eu te perguntar em relação a uma coisa que a gente vive muito também do lado de cá na consultoria, né? E, que é a questão do emburrecimento digital, né? Ou enfim, do analfabetismo digital, porque em tempos de IA, Sim. todo mundo vira especialista, né? A gente bota lá Total, no chat GPT total. e aí ele dá a receita pronta, a dieta pronta Uhum. para você ficar Sim. trincado em Não, 15 total, isso tem dias, muito. né? O que que tu responde para aquela pessoa que chega lá no consultório e já chega pedindo, ó, cara, a melhor dieta para o menor tempo possível, né? Enfim, a receita Receita mágica, assim. mágica, exatamente. Então, a receita mágica ela não existe, né? Porque ela não é igual para todo mundo, tá? É o que eu comentei antes. A dieta perfeita, o treinamento perfeito, é aquilo que você consegue entregar, aquilo que você consegue entregar e aplicar dentro da tua disponibilidade de tempo, energia, da tua atual capacidade física, né? Então, a dieta que se molda dentro da rotina da pessoa e não o contrário. Tá? Obviamente, se a pessoa fala bem assim para mim, eu vou fazer o máximo possível, pode passar outros 500, né? Então, quem vai determinar isso é a pessoa que está sentada na minha frente, não eu, né? Beleza, tu quer mais? Isso acontece muito com pessoas que têm um curto período de tempo para se preparar para algo, às vezes um casamento, né? Às vezes a mulher vai lá, está ali preparada para um casamento, Adriano, eu vou casar daqui 2 meses, eu estou atrasada, estou acima do peso, eu quero o máximo de resultado, eu estou com tempo disponível para treinar X horas por dia para. Perfeito, tá perfeito, né? Então, dentro do que a gente poderia aplicar, respeitando o descanso, a recuperação e tudo mais, a gente está com a rotina perfeita aqui, né? Uhum. Agora tem que ver se a pessoa vai aguentar o tranco também, né? Mas não existe nada perfeito, existe algo direcionado dentro das rotinas, características físicas. E como tudo tem o ônus e o bônus, né? A Exato. gente estava conversando até na última consulta, né? A gente falou um pouquinho, não é o que eu uso, mas falamos lá sobre as canetinhas, né? Que está tão Sim, em tem alta e muito, tal. tem muito. E, e uma coisa é fato, não dá para a gente nadar também contra a maré, né? Eu como consultor, o Adriano lá como profissional também, a gente acompanha o mundo tal como ele é, né? E a Exato. gente também vai se moldando, mas entendendo que para
toda escolha a gente tem uma causa e um efeito. E tem que entender também se a gente está tratando o sintoma ou se a gente está tratando a causa Da raiz, causa né? raiz. Essa é uma outra questão. Efetivamente, falando em sintoma e causa raiz, você consegue, um certo tempo, com uma certa maturidade também, uma reflexão, educação, autoconhecimento do teu paciente, tu consegue chegar num dado momento com esses pacientes, atletas, de conseguir chegar na causa raiz. A causa raiz, ela vai depender muito, normalmente a maior causa, assim, é que a gente tem que pegar um contexto, né? Mas uma pessoa que ela está sedentária, está com maus hábitos, está acima do peso, né? Indiferente se a pessoa é empresário ou não, se é Uhum. executivo ou não, a causa ela sempre vai ser na base ali, que é alimentação, exercício físico, sono, né? E dentro disso vai englobar ali gestão de tempo e tudo que a pessoa faz ao longo da vida. E daí uma Essa, coisa. essa equação, como você comentou, sono e Aham, até mesmo a recuperação, ela é, assim, dentro da equação, ela é tão importante quanto o treino e a sim. alimentação? Vamos. Que nem quando a gente fala de treinamento. Treinamento, né? Alimentação e recuperação. O treinamento é o estímulo, né? O treino, ele não é ele que faz crescer. Vamos pensar em falando em hipertrofia muscular, né? O treino, ele é o estímulo que vai gerar adaptações fisiológicas que vão promover essa melhora em relação à massa muscular, ao desempenho esportivo, a melhora, né? E essa melhora ela vem através da alimentação, que vai fazer a recuperação e a supercompensação, e o sono, que é o regenerativo, né? Que vai atuar na parte de recuperação, na parte do crescimento, né? Então, é uma combinação de fatores. Sem um deles, né, as coisas deixam de coexistir, né? Porém, quando a gente fala em desempenho esportivo, o treinamento é determinante. Sabe? Sem estímulo, eu não tenho adaptações que vão melhorar o meu físico, vão melhorar a minha performance de treinamento, certo? Boa. Isso era uma coisa até que eu ia te perguntar em consulta, mas eu já vou aproveitar aqui, Adriano, e vou perguntar aqui. Tem uma linha muito tênue entre uma disciplina saudável e uma obsessão excessiva, né, de controle e tal. Como é que tu reconhece lá na clínica quando alguém cruzou essa linha? Uhum. A disciplina, ela te dá liberdade, né? Boa. E a obsessão, ela é uma prisão, né? Putz. Ela te prende, sabe? Porque você pegou um objetivo final, um resultado final e está se prendendo àquilo, Uhum. né? E você não vai conseguir se adaptar momentos, circunstâncias, porque você está colocando aquilo como prioridade, e aí vai depender do quanto tempo você vai viver naquilo, né? Então eu acredito que essa linha, ela é quando você não consegue adaptar, né, consegue se adaptar ou deixar de viver momentos com a família ou sair, qualquer outra coisa que não seja aquilo, Uhum. você não consegue fazer porque está preso naquilo. Então, para mim, essa é essa linha. A gente cruza essa linha quando chega nesse momento. Eu tô que nem um cavalo ali, né? Só olhando para E frente, acaba virando sabe? um vício? Tu enxerga ou... Olha, até hoje, eu não digo assim que eu peguei, não Uhum. lembro de nenhum caso que eu peguei pessoas. Eu peguei pessoas transtornadas com a parte do físico, né? Eu quero ser magro, eu quero ser forte, né? Principalmente hoje tem o caso de Porque pessoas. eu vou te falar, tá? Eu tenho um puta medo disso aí, sabia? Eu tenho um Mas baita de um medo, assim, de, sei lá, de ficar... bitolada, É, assim, com isso, né? ficar com isso na cabeça e pá, eu vou virar e eu preciso. Graças a Deus, Uhum. porra, eu me controlo bastante. Acho que eu Aham, tenho mais disciplina, né, aham. organizada ali. Também me cobro. Pô, essa semana eu não consegui treinar Sim. direito, mas pô, tô ainda com a Isso é, lesão isso no é ombro. tranquilo. Ah, Isso é muito tranquilo, né? Então, assim, ó, tudo vai depender da capacidade de cada indivíduo e o que ele quer, né? Tem pessoas que se prendem em alguma coisa, principalmente no fisiculturismo. Normalmente a gente vê isso em pessoas que são muito moldadas no corpo, né? Ou quero estar muito definido, ou muito magro, os atletas, né? Normalmente as pessoas elas acabam se prendendo a isso e elas deixam de viver momentos que um dia elas podem se arrepender, né? Ah, deixei de fazer isso por causa disso, daquilo, né? E então
Eu acho que vai depender da capacidade do indivíduo de identificar cada situação em que ele está vivendo, né? E se realmente aquilo dali vale a pena, né? Uhum. Mas essa linha ela é cruzada quando a pessoa ela deixa, na minha concepção, né, na minha visão, quando ela deixa de viver momentos, quando ela deixa de cuidar da família, né, para cuidar de alguma coisa específica e não se adapta às circunstâncias, né? Já quando a gente pega as pessoas adaptáveis, né, que nem você falou, pô, essa semana eu não vou conseguir treinar, eu vou conseguir fazer isso e aquilo, eu vou adaptar. Eu vou adaptar a minha rotina, vou ter uma Com a gestão de realidade. tempo com a realidade daquela semana, né? E não vou me cobrar tanto. Saber que você deixar de treinar, deixar de fazer uma modalidade esportiva ali, ela não vai atrasar o teu objetivo final, né? Ou pelo menos ela não vai deixar de alcançar. Talvez atrase ali um momento ou outro, né? Uhum. E falando um pouquinho de ambiência e até mesmo parceiro, né, o relacionamento ali, que é Uhum. quem você convive no dia a dia. Na tua visão, o quanto isso ele é importante e ele estimula tanto para o bem, quanto às vezes pode ser que para o mal, né, Uhum. negativamente. Como é que tu enxerga essa questão tanto do ambiente, da ambiência e do parceiro, da parceira? Uhum. Assim, eu atendo muito casais, e até é engraçado, porque às vezes vai a mulher lá e, vou tentar trazer meu marido, que ele também está precisando. Aí daqui a pouco depois vem o marido. Ou o contrário também, vem muito homem, vou chamar minha esposa, minha namorada, e acabam vindo os dois, né? O que que acontece, né? Eu acho que quando as duas pessoas elas não caminham juntas, né, para um objetivo, para um hábito de vida, alguma Uhum, coisa, eu acho que começa a ter um conflito, que é um conflito de interesses, né? Eu quero uma coisa, você quer outra, você está uhum. vivendo esse momento, eu estou vivendo outro. E isso, o lado bom, né, quando as pessoas caminham juntas, né? Porque as duas pessoas elas vão ter, eu acho, uma união mais consolidada, vão conversar mais, vão ter um relacionamento melhor de maneira geral, né? E agora, quando uma faz muita coisa, a outra não faz nada, uma pessoa está cuidando do corpo, cuidando da estética, está com a autoestima melhor, e a outra não, eu acredito, e a gente já vê Uma separação por hora a causa disso. conta chega, né? Por um lado, uma hora a conta vai chegar para um lado, tá? Não tenho. Dentro do que eu vejo no consultório, é mais ou menos isso que eu observo, tá? Mas não existe uma regra, porque é bem comum a gente ver homens e mulheres, né? Um muito acima do peso, mais empresa, família, faz um pouquinho de atividade física, e a outra, às vezes, o marido lá um pouco mais gordinho, mais sedentário, né? Mas não, isso não deixa dele ser uma pessoa boa, né? Uhum. Isso são coisas diferentes, né? E a mulher lá que treina, faz dieta, vai para maratona, essas coisas assim, e vivem em perfeita harmonia, Mas né? sabe que eu Acho que aí tem lembrei que de entender os uma lados, né? eu lembrei de uma boa analogia, né, trazendo para o contexto empresarial. Aham, É que nem sociedade, né? Eu brinco, sociedade só não tem o lado do prazer com o marido e mulher, tem sim, só a parte mais desafiadora, né? Mas é uma relação muito similar, muito aham, semelhante. Ter o sócio, né? É que nem ter uma esposa. Então você tem que ter várias questões ali bem alinhadas. Você comentou, um aham, bom alinhamento, seja em casa, sim, matrimonial, seja um alinhamento exatamente. societário. E a gente vê que essa conta ela chega, né? A gente está em muitas empresas, a gente percebe, puxa, às vezes tem um sócio que ele não está andando na mesma frequência, na mesma Aham, sintonia que o outro sócio. Chega uma hora que, se não tiver um bom alinhamento societário, definição de papéis, exato. responsabilidades, a conta vai chegar. Uhum, Né? E a conta não fecha normalmente, e sim, fecha mal, né? E aí tem aquelas frases assim: a gente só conhece a esposa, o marido, seja lá quem for na divisão, no divórcio, aham. o sócio é a mesma coisa, É, né? é mais ou menos bem isso. Eu sempre digo, quando tá todo mundo acordado e todo mundo conversado, tá tudo certo, Tá tudo certo. né? Eu acho que esse é o principal fator, né? Alinhamento. Mas não Né? existe uma regra, não É, existe, tá? não é sobre concordância, É, né? É sobre alinhamento. por É isso exemplo, aí. é bem, comentei, já peguei casos assim, o marido ele não faz nada, não faz dieta, tá gordinho, mas ele é uma boa pessoa, uma excelente pessoa e ele não quer fazer, e ele quer que a mulher dele faça. Né? E a mulher, tudo bem, ela está fazendo e ela está feliz com a escolha do marido também. E o Uhum. contrário também é verdadeiro, né? Então, tá tudo bem conversado, tá tudo bem alinhado, tá tudo certo. Show de bola. Vamos já chegando aqui nos finalmente, mas eu queria que tu, hoje, né, com toda a tua experiência, né, e para quem está nos ouvindo, se tu pudesse dar um conselho para quem quer mudar hábitos, sejam hábitos relacionados à alimentação, Aham. né, que tu tem espaço de fala, é nutricionista, e também a questão física, né, seja para ser um esportista, ou seja, né, para melhorar um pouquinho ali, eu quero fazer uma academia, começar. Mas assim, ó, pensando num conselho de forma prática, e se fosse para essa semana, qual conselho que tu daria?
se prendam a uma modalidade esportiva. Acho que é uma coisa que eu venho mais pregando nos últimos 2 anos, assim. Principalmente quando eu comecei a me prender a uma modalidade esportiva, tá? Porque é algo que você vai gostar de fazer, Uhum. né? Uma modalidade esportiva que você goste, né? Então, às vezes, a pessoa tem que ir pulando de modalidade para uma Uhum. modalidade até ver uma que ela se encontra. Até se encontrar. É, Uhum. e porque quando você busca uma modalidade esportiva, vamos pegar um exemplo aí, a corrida, né? Eu corro. Quando a pessoa começa a correr, ela começa a melhorar, né? Então, a dose é dependente. Quanto mais eu correr, né, dentro de um treinamento aplicado, mais eu vou melhorar. E daqui a pouco eu vou gostando dessa modalidade e eu quero melhorar cada vez mais, né? Então, essa sede pela melhora da performance esportiva, ela vai trazer resultados estéticos, resultados relacionados à saúde de maneira geral, aptidão física, né? Então, quando você busca performar numa modalidade, né, você sempre vai estar buscando melhorar, né? E isso a gente pode transferir, eu falei da corrida, mas pode ser para o pádel, para o beach tênis, para a própria musculação, né? Então, quando eu me prendo a algo, eu sempre vou estar, a uma modalidade esportiva, eu sempre vou estar me prendendo a fazer aquilo cada vez melhor. Né? Legal, E legal. isso, né, vai gerando cada vez mais adaptação. Daqui a pouco eu estou correndo 5 km, daqui a pouco eu quero correr 10. Para correr 10, eu vou ter que treinar mais, né? Para correr 10, eu vou ter que melhorar minha alimentação, vou ter que emagrecer um pouco melhor, vou ter que comprar um tênis melhor, né? Uma roupa melhor, aí talvez eu tenha que trabalhar mais, daí talvez eu, né? Aí eu vou ter que parar de beber, porque no outro dia eu quero praticar uma corrida, que seja outra modalidade esportiva. Então, aquilo vai trazendo uma sequência de benefícios, né? E de escolhas que a pessoa vai ter, que só vai ter benefício, né? Então, Sim. praticar atividade física, praticar exercício físico não é ruim, é excelente, é muito bom. E ver isso com equilíbrio, né? Depois começar a entender o equilíbrio entre a vida social, entre o exercício físico, entre a família, é o que vai definir o sucesso, né? Muito bom. O que o Adriano falou, eu acho que funciona muito bem. Eu vou dar um relato pessoal aqui breve, mas que quando eu mudei o meu estilo, né, tanto Uhum. alimentar, foi drástico, né, drasticamente, tanto meu estilo alimentar quanto de questão física e tal, eu procurei, eu entendi, eu fiz uma autorreflexão e eu percebi ao longo do tempo que ambiente para mim era muito importante. Ambiente era, cara, era fator preponderante, assim. Uhum. E aí eu percebi, por exemplo, que não é que eu não gostava de musculação. Eu, na verdade, eu não gostava dos ambientes. Que estão desde a iluminação, que me Uhum. incomoda, cara, iluminação, é uma coisa básica, e principalmente as pessoas, porque eu, por mais que às vezes eu boto o fonezinho e vou ali pro meu mundo, vou ouvir um Aham, sim, sim. podcast aqui e tal, quando eu estou na academia, principalmente com contato com as pessoas, isso era muito importante. E aí eu conheci há uns 3 anos atrás o cunhado do Aham, Adriano, que é o Renan, lá tem academia, eu faço até lá até hoje, né? sim. Os sogros do Adriano também fazem comigo funcional, né? O Ademir, Quase todos os dias, né? todo mundo lá faz, até Aham. a tua cunhada também faz Sim, academia junto. Então é muito legal isso, porque a gente acaba criando uma rede de relacionamento, né? Então, a Ademir, a Regiane lá, o Renan, e sim. acaba virando teus amigos, né, Sim, do dia a sim. dia ali, teu relacionamento, e isso é muito legal, né? Você acaba, às vezes, muitas vezes você fica, puxa vida, não fui para academia hoje, não fui. Aí você perde, né? Aquele dia, você perde o contato com O as pessoas. contato, as fofocas do Cara, dia, isso né? é, isso é É muito tudo. importante, muito O importante. ambiente ele pesa demais. Desde casa até o ambiente do trabalho, é tudo, né? Então, tanto que hoje, dentro das empresas, a gente vê É cada vez verdade. mais o incentivo à atividade física, né? Uhum. As escolhas saudáveis, a prática regular de treinamento, as empresas elas investem ali nas franquias ali de Gympass, Total Pass, essas outras coisas. As empresas elas dão um crédito ali para a pessoa gastar com nutricionista, com treinador. Então, tem pacientes que vem lá, oh, dá notinha fiscal aí, porque a empresa me Reembolso. reembolsa Pô, que lá. legal. Isso é incentivo, É. né? E não deixa de ser ambiente também, né? E Então, pessoas saudáveis são mais são felizes mais e são mais felizes, são mais produtivas. felizes, são mais produtivas, né? Elas faltam menos, elas ficam menos doentes, e isso Bom. tudo na parte de negócios, para quem tem uma empresa, isso influencia muito, né? Se eu tenho um funcionário que fica muito tempo, fica muito tempo afastado por questões de saúde, né? Às vezes, não vou nem falar de obesidade, mas às vezes uma Uhum. bursite de ombro, né? Que na função laboral afasta muita gente, né? Tendinite, bursite, as coisas assim, porque tem relação às vezes com função, né? E a pessoa que pratica exercício físico, ela tem menos histórico de lesão.
Tá se fortalecendo, tá? E todo mundo conhece alguém que já foi afastado por LER, por lesão na coluna, por lesão de punho, por ombro, né? Que fica lá 2, 3, às vezes pega uma semana de afastamento porque está com uma lesão grave, né? E às vezes relacionada à função laboral do dia a dia, que se a pessoa praticasse exercício físico, não estaria daquele jeito. Muito boa. Gente, muitos insights aqui, né? Tenho certeza que alguns de vocês devem estar ouvindo, inclusive a gente na academia, né? Correndo. Eu gosto de fazer isso também. Antes de eu finalizar, primeiro eu agradecer, Adriano, pela tua vinda. Se deixasse, a gente ficava aqui mais 1h30, 2 horas, 3 horas, a gente ficava aqui conversando, batendo papo. Assunto tem bastante, mas agradecer tua participação aqui. Se quiser deixar um recado final, teus arrobas para o pessoal seguir, fica à vontade. Como eu falei, eu sempre fico muito grato de ser convidado, né? Então mostra que a gente está de alguma forma se tornando alguma referência, né, em algum aspecto da vida, né? No meu caso é dentro do treinamento e dentro da nutrição, né? E aquilo que eu sempre falo que eu gosto de aplicar, né, aquilo que eu prego, né, ou eu faço aquilo que eu prego com meus pacientes, né? O professor ele arrasta pelo exemplo, porque além de nutricionista, de treinador, a gente também é um professor de alguma maneira, né? Então, eu que trabalho com desde adolescentes até pessoas mais velhas, idosas, né? A gente sempre está aprendendo, ensinando e aprendendo, né? Então, isso é muito gratificante para a gente, e fica aqui o meu agradecimento pelo convite também. E é isso, né? Meu arroba lá é Nutri Adriano Versi, tá? Então, é isso aí. Isso aí. Gente, depois a gente deixa aqui também na descrição. A equipe do marketing coloca ali na descrição arroba do Adriano para seguir ele, marca ele também nos conteúdos. Obrigado para você que ficou conosco aqui nesse papo, né? Foi um papo diferente, né? Não convencional, né? Mas é um papo super importante, assim, daquilo que a gente fez. Eu fiz questão, priorizei esse papo aqui com o Adriano, porque faz uma diferença pessoalmente para mim, então tenho certeza que para vocês também deve fazer, viu? E para quem está nos acompanhando já nessa sessão aí, nessas últimas temporadas, a gente tem falado muito sobre planejamento estratégico. Agora é um momento super decisivo, inclusive, sobre planejamento estratégico. A gente está chegando efetivamente na metade do ano, né? Então, metade já foi. Agora, com Copa, com eleição, com reforma tributária para acontecer, o negócio basicamente acabou, né? O ano. Então, para você, né, empresa, pessoa que está buscando ajuda em planejamento estratégico e precisa ter pelo menos um olhar aí para saber aonde que está pegando, né, o calo que está pegando na tua empresa, a gente está disponibilizando por tempo limitado a ferramenta nossa do diagnóstico do Radar 360. Também vai ficar aqui na descrição do nosso podcast. E para quem quiser também, entra lá no nosso Instagram, CofoundBR, coloca nas mensagens lá apenas a palavra radar, nosso robozinho envia para você fazer o nosso diagnóstico e aí vai te dar um radar 360 aonde que essa dor está mais latente dentro da tua organização e aí sim a gente já tem uma priorização para o planejamento estratégico. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.